Esse vídeo é para quem ainda não montou a reserva de emergência, mas quer começar mesmo com pouco dinheiro. Saiba que é possível desde que a gente faça algo adaptado para a sua realidade. Então fica até o fim desse vídeo porque com certeza vai te ajudar. Seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest, eu sou Israel e a reserva de emergência ela tem que ser o primeiro objetivo para quem quer ter um pouco mais de estabilidade financeira. Se você não tiver uma reserva de emergência e acontecer algum imprevisto, como por exemplo você precisar comprar um remédio, você ficar desempregado, você ter que trocar algum eletrodoméstico da sua casa que queimou, você muito provavelmente vai ter que se endividar para conseguir lidar com aquela situação. E a reserva de emergência garante que você vai ficar um pouco mais tranquilo nesse tipo de situação e vai manter sua vida financeira controlada e muito mais estável. E como a gente começa a formar a reserva de emergência? Bom, primeiro a gente tem que entender qual é a sua situação financeira. Se a gente tirar uma foto da sua situação financeira, como que a gente vai encontrar ela? E para a gente entender qual é a sua situação financeira, a gente tem que primeiro começar a anotar todos os gastos, todo o dinheiro que entra e principalmente todas as dívidas que você já tem. Então essa é a primeira tarefa, bem simples de ser feita e rápida até. Só anotar o que você está devendo, quanto você ganha, com o que você normalmente gasta e a partir daí a gente tem base para poder definir uma quantia que você tem condições de guardar todos os meses para a sua reserva de emergência. E nesse momento é bom a gente ter entendido muito bem aquela fotografia das nossas finanças, porque caso a gente defina uma quantia muito alta para guardar de reserva de emergência, muito provavelmente a gente vai até conseguir guardar no primeiro mês. Mas no segundo já não vai guardar tudo o que precisava, no terceiro menos ainda, e aí acaba desistindo de formar a reserva de emergência antes mesmo de chegar na metade dela. Então a gente tem que entender a nossa realidade e não ficar se comparando com as outras pessoas que guardam muito mais. Cada um tem sua história, suas limitações, suas condições financeiras são diferentes. Então não é porque fulano guarda R$500 que você precisa guardar R$500. Não, seria bom se você tivesse condições para isso. Mas caso você não tenha, que é a realidade da maior parte da população brasileira, aí você vai começar a guardar o quanto você pode. R$50, você vai guardar R$30, independente do valor. É importante a gente começar a criar o hábito de guardar, de poupar todos os meses, já com um foco, com um objetivo definido para aquele dinheiro. E nesse caso, para formar a reserva de emergência. É recomendado que a gente tenha 6 meses do nosso custo de reserva de emergência, pelo menos 6 meses. Como a gente define qual é nosso custo? Lembra que eu falei lá que você tem que anotar todos os seus gastos? O seu custo é exatamente o quanto você gasta de despesas fixas e despesas variáveis, o quanto você precisa para levar a vida da forma como você leva hoje. Se você me disser que juntando os gastos fixos e os gastos variáveis, você precisa de R$1.000 por mês para levar a vida que você está levando hoje, então a sua reserva de emergência tem que ser 6 vezes esse valor, que é o suficiente para você ficar 6 meses tranquilo e correr atrás do prejuízo, caso você tenha perdido o emprego. Então é um dinheiro que te dá estabilidade por pelo menos 6 meses. E aí uma forma da gente conseguir chegar nessa meta, nesse valor, que normalmente é um valor alto, um valor muito além do que a gente tem guardado no momento, fica difícil e muitas vezes a gente perde a motivação de guardar, porque guardando R$50 por mês, 30, R$100 por mês, até a gente chegar nesse valor de 6 mil, nesse exemplo que eu estou dando aqui, vai levar um bom tempo. E como a gente pode fazer para poder se manter motivado em atingir essa meta? É quebrar essa meta, esse objetivo final, em pequenas metas ao longo dos meses. E aqui uma dica muito importante para você formar uma meta, para você criar uma meta, é que ela tem que ter 5 características. Tem que ser uma meta que seja específica. Então você tem que saber o quanto você quer guardar, como você vai conseguir esse dinheiro. Então tem que ser algo específico, não pode ser muito genérico. Tem que ser uma meta mensurável e aí não basta você criar uma meta dizendo eu quero guardar dinheiro. Mas quanto? Tem que conseguir mensurar quanto de dinheiro você quer guardar. Além disso, tem que ser uma meta atingível. Então, sem coisas mirabolantes que você sabe que não vai atingir e vai acabar desistindo no meio do caminho. Tem que ser uma meta relevante
e relevante para quê? Para o seu objetivo final. Se seu objetivo é formar sua reserva de emergência com R$6.000, por exemplo, aqui a gente vai quebrar em pequenas metas e uma dessas metas vai ser juntar R$500, por exemplo. Além de todas essas características, a quinta é que a meta tem que ter um prazo determinado para você terminar, para você atingir ela. E aí, nesse caso, por exemplo, seria de juntar R$500 nos próximos 3 meses. Ou até menos, dependendo da sua realidade, juntar R$300 nos próximos 3 meses. Então, tendo essa base, sabendo como você define uma meta, sabendo qual é o seu objetivo e adaptando isso para a sua realidade, fica muito mais fácil a gente, pelo menos, começar a criar a nossa reserva de emergência. E o que mais você precisa saber para começar a criar sua reserva de emergência? Além de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, você precisa saber onde você vai colocar o dinheiro da reserva de emergência. E aqui é muito importante que a gente tenha investimentos que tenham 2 características principais. Tem que ser um investimento seguro e também tem que ser um investimento que tenha alta liquidez. E o que é isso de liquidez? Um investimento com alta liquidez é aquele investimento que você vai conseguir retirar o dinheiro no mesmo momento que você precisar dele. O investimento com baixa liquidez é aquele investimento que seu dinheiro fica preso lá e você não consegue resgatar ele no momento que você quiser. Então, como se trata de uma reserva de emergência para ser utilizada somente em emergências, a gente precisa do dinheiro naquele momento. Então, normalmente, os investimentos mais indicados para guardar seu dinheiro para a reserva de emergência é o Tesouro Selic, onde você basicamente empresta dinheiro para o governo, e o CDB, que é basicamente você emprestando dinheiro para o banco, desde que seja um CDB com liquidez diária, que quando você precisar do dinheiro você já vai conseguir resgatar ele. E normalmente esses investimentos no Tesouro Selic e em CDBs, eles começam a partir de R$100. E como a gente está falando aqui, para quem tem pouco dinheiro e vai começar guardando de pouquinho em pouquinho, eu recomendaria que começasse com uma conta digital mesmo, por exemplo, a conta do Nubank, que vai ter uma rentabilidade bem próxima desse CDB e desse Tesouro Selic, e você pode começar a guardar a partir de R$1. Se não me engano, a partir de 1 centavo você consegue colocar na conta digital já. Então, começando por isso, você já vai dar o seu primeiro passo para formar sua reserva de emergência mesmo com pouco dinheiro. E de pouquinho em pouquinho, subindo um degrau de cada vez, a gente consegue chegar no nosso objetivo final, que é ter a reserva de emergência para pelo menos 6 meses do nosso custo de vida. Então não perde tempo, já tira hoje essa fotografia financeira para você saber o quanto você de fato pode guardar para a reserva de emergência. Começa a colocar esse dinheiro numa conta digital remunerada, e aí pode ser a do Nubank, pode ser de qualquer outro banco, que tenha rentabilidade de pelo menos 100% do CDI, que é o que o Nubank paga. Começa a definir suas metas financeiras com aquelas 5 características que uma meta tem que ter e não perde tempo. Esse vídeo fica por aqui. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito para acompanhar o conteúdo que sai toda semana. Tem vídeos toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia. Te vejo no próximo vídeo.